vamos equilibrar um pouquinho isso, porque o PT, realmente o PT pegou os melhores momentos internacionais, o grande boom das commodities, o Lula com aquela popularidade dele imensa, ele poderia ter feito a reforma da Previdência, a reforma da trabalhista, a reforma tributária, a reforma política, ele não fez nada disso, porque entre as reformas e a popularidade dele, ele optou sempre pela popularidade dele. Outra coisa é que quando, no momento de decidir a guinada da política econômica, o Lula fez uma política econômica tipicamente populista, ou seja, crédito e consumo. Para governante não há nada melhor, porque todo mundo quer crédito, consumo, compra geladeira, viaja para Miami e a popularidade dispara. Então isso é o PT. Aquele primeiro PT do primeiro momento do Palocci, que era o PT com o programa do Fernando Henrique, ele foi um hiato e depois disso nunca mais o PT voltou a ser pragmático e passou a ser sempre populista. O PT é, na alma, populista, ele com Haddad seria ou será populista. Só para concluir, quando eu falo do PT, que a gente sabe que ele é populista, é que não vai ter surpresa. Você lembra do Zé Dirceu? Ele acaba de dizer o quê? Que não, ganhar a eleição é uma coisa, tomar o poder é outra. E aí você lembra que o PT fez toda a sua história em cima de uma aliança com três pontas. Imprensa, funcionário público exemplar que passava todos os dossiês contra os outros e o Ministério Público. Aqui, os três, eu falei os três. Ministério Público. Aí, Lula toma posse. Zé Dirceu, chefe da Casa Civil. Primeiro ano, o controle social da mídia. Segundo ano, lei da mordaça contra procuradores. Terceiro ano, uma lei que não vingou, que é punir drasticamente funcionário que vaza a informação para a imprensa. Ou seja, pimenta no olho do outro é bacana, mas no meu olho eu não quero não. Isto é o PT, quer dizer, não tem surpresa. Eliane, a gente vai ver outros trechos ainda, né, sobre a fala do ex-presidente Lula. Tem muita questão ali que ele fala da família, né, questão muito sentimental, mas quando a gente olha num todo, né, desse discurso de 1h30, o que a gente tem de diferente daquele Lula, né, quando sai da Polícia Federal em Curitiba e tem um discurso muito mais agressivo, para esse Lula de hoje, com um discurso conciliador, né, e ele falou para quem hoje, Eliane? Olha, Marcelo, ótima pergunta, porque o ex-presidente Lula, quando ele saiu da cadeia, ele era um homem, uma pessoa ressentida. Hoje, ele não era uma pessoa ressentida, ele era um pré-candidato à presidência da República. O ser político hoje foi mais forte. O Lula teve 2 dias para refletir sobre o seu discurso, que foi milimetricamente calibrado. Você não viu ele atacando o Fernando Henrique Cardoso, atacando tucanos, não viu ele falando de golpe contra Dilma Rousseff, né? Ele não criou atritos com uma área para onde ele pode crescer, né? Ao mesmo tempo, o ex-presidente Lula, ele insistiu muito numa comparação ali em gestos e palavras com o presidente Jair Bolsonaro, porque ele chegou de máscara, pediu licença, já que estava distante para tirar a máscara, usou álcool gel, ou seja, todo gestual dizendo, eu respeito a pandemia, respeito os mortos, não é? Ele também comparou a questão do emprego do governo dele com o atual governo, ele comparou também a questão social, que foi o ponto forte, a marca do governo Lula. Então, o discurso dele foi muito adequado. Além disso, ele mandou um recado para setores que apoiaram o governo dele e que migraram em massa para o bolsonarismo, para a campanha do Bolsonaro, porque ele disse claramente ao mercado, né? Eu não sou uma ameaça.
realmente, em 8 anos de governo, o Lula não foi uma ameaça. Então, ele não criou atritos, ou seja, manteve portas abertas e focou diretamente os ataques dele em Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Mesmo, Marcelo, quando o Lula fala, quando ele fala na questão da vitimização, né, da dor de ser preso, da dor da mulher, da morte da dona Marisa, do que ele chama de injustiça histórica, da condenação dele, mesmo aí ele calibrou a vitimização. Ele não ficou só na vitimização histérica, mas ele colocou a mágoa, mas contido, dizendo o seguinte: muito mais sofrimento tem aquela população pobre, né, que está sofrendo os efeitos econômicos e sanitários da pandemia. Então, o discurso do Lula hoje foi muito adequado e muito eficaz e já produziu efeitos imediatos, porque a gente viu hoje claramente o efeito Lula no presidente Jair Bolsonaro e no filho dele, Flávio Bolsonaro. A gente viu que claramente o Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro dando uma cambalhota. Agora são todos a favor da vacina e a arma é a vacina. Um discurso que durante um ano e tanto, mais de um ano de pandemia, nunca foi o discurso dos Bolsonaros.